Bom dia, amigos do blog Pergunte ao Psicólogo, especialmente a você, amiga internauta, que enviou a pergunta de hoje. Bem, você disse que está namorando há 5 anos com um rapaz. Esse rapaz é de outro estado e mora na mesma cidade que você. Também foi dito que você faz uma faculdade que te exige muito tempo, muita dedicação e que por conta disso vocês se encontram somente aos finais de semana e durante a semana quando tem um tempinho. E no decorrer do seu relato foi colocado que por vezes ele fica um mês aqui, vai para a terra da família dele, fica 2 meses lá, depois vem, fica um aqui, e você sempre se sente muito sozinha, em virtude desses grandes períodos que ele por lá permanece. Até a sua família já chegou a criticar essa atitude dele, inclusive porque vocês em 5 anos sequer passaram um final de ano juntos, o que realmente é muito estranho para um casal de namorados, e que a situação está ficando insustentável, porque você até compreende que ele sinta saudades, mas quando ele vai, fica 2 meses para depois voltar, e de acordo com a sua percepção, a recíproca nem é tão grande assim, afetiva, por parte da família. E aí você fica colocando muitas dúvidas para si mesmo, o que você está fazendo com ele, por que ele, ao invés de ir para lá e ficar de uma vez por todas, ele fica nesse ir e vir, e houve aqui uma colocação dele que prefere ficar lá mais tempo porque você também não tem muito tempo para ficar com ele aqui. Bom, vamos começar analisando a questão do tempo, que eu creio ser muito importante. Olha, todos nós sabemos que a vida contemporânea ela é realmente muito corrida. Eu tenho dito aqui no consultório, tenho dito aqui no Portal Y, que nós temos cada vez mais coisas para fazer dentro de um mesmo intervalo de tempo. Ou seja, o dia que só tem 24 horas. A gente não estica as horas do dia, mas parece que cada vez mais aparecem coisas para a gente fazer. Então, realmente, as pessoas estão ficando muito atribuladas no seu dia a dia, às vezes com estudo, às vezes com trabalho, às vezes com ambos. Isso sem as outras horas que a gente ainda precisa de fazer uma atividade física, cuidar dos nossos problemas do dia a dia. Às vezes as pessoas quando estão em situação de casamento, cuidar de filhos, ou seja, é uma pá de coisas e que realmente ocupa muito tempo. Alguns cursos de graduação, por exemplo, quando a gente pega uma pessoa que estuda medicina, não sei se é o seu caso, exige muito da pessoa. Ou seja, estuda-se o dia inteiro e ainda por vezes em horários vagos também precisa se dedicar aos estudos porque é um curso extremamente denso e realmente demanda muita dedicação. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte, me parece algo muito natural, pelo que eu escuto nos dias de hoje, os namorados ficarem juntos 1 ou 2 vezes por semana, durante a semana, quando dá, e mais aos finais de semana, que é onde existe mais disponibilidade de tempo para se ficar juntos e fazer atividades como ir ao cinema, ir ao parque, passar um dia no clube, assistir um filme juntos, enfim, namorar. Então, eu não vi nada demais nessa quantidade de tempo que estava sendo possibilitado pela sua condição de estudo. Eu não consegui entender muito bem o que ele está fazendo nessa cidade que vocês moram, porque parece que ele não está nem estudando ou nem trabalhando, ou qual é o tipo de atividade que ele tem, porque fica 1 mês aqui, passa 2 meses lá. Sei que até algumas atividades profissionais possibilitam esse tipo de coisa. Mas me parece um pouco estranho esse formato de vida, e ele colocar essa conta nas suas costas, da falta de tempo, eu acho que seria até uma espécie de covardia, porque eu estou vendo que você está disposta a fazer o possível dentro das suas condições de vida que todos nós temos. E quando os desejos eles não estão convergindo, ou seja, a conta não está fechando, aí começa a acontecer esse tipo de situação que você está mencionando, que é a situação de solidão. Ou seja, você está com uma pessoa há 5 anos, e aí eu até te pergunto, você está há 5 anos nessa condição? Será que tem valido a pena para você? Porque esse tipo de questionamento, só de existir dentro de um relacionamento afetivo, é muito perigoso. Porque quando você fala, fico me perguntando o que estou fazendo com ele. E aí finaliza o texto
falando assim, o grande problema é que eu amo. O problema não é amar. O problema é que, às vezes, as pessoas ficam extremamente fixadas na questão do amar, do existir esse sentimento tão puro, tão nobre, tão intenso, e não prestar atenção a outras coisas que são, do ponto de vista prático, como, por exemplo, a questão do tempo que você está mencionando, que eu considero tão importante quanto a existência desse sentimento de amor. Então, não adianta a gente falar só que a gente tem uma série de afinidades com a pessoa e não tem amor, ou as identificações são muito poucas e o amor é muito elevado. A gente tem que fazer o quê? Um sincronismo dessa parte subjetiva e da parte objetiva. Quando ela não acontece, dificilmente os relacionamentos seguem adiante. Então comece a pensar o que você deseja da postura de um homem ao seu lado, e se você entende que isso que você tem em relação à disponibilidade de tempo, que é transitório, porque você também não vai ficar fazendo a faculdade a vida inteira, que isso também é insuficiente para ele, que seja suficiente para outra pessoa e que essa pessoa também seja o suficiente para você, te dando uma condição mínima de presença, que é o que está faltando. Ok? Então um abraço a todos vocês e até o nosso próximo post.